Fala galera, beleza? Vocês também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte, tem muita gente muito preocupada porque o preço da carne tá aumentando muito significativamente. Para vocês terem uma noção, o contrafilé nos últimos 3 meses aumentou 50% do valor, e tem muita gente associando isso a uma coisa conjuntural e não a algo estrutural, ou seja, uma coisa passageira, mas que logo menos vai aumentar, vai estacionar, né, vai voltar ao preço normal da carne. Será que é verdade isso? Será que a carne ela vai continuar com esse alto preço em 2020? Será que isso vai impactar na inflação brasileira? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, atualidades, geopolítica, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, eu fiz um vídeo aqui há mais ou menos uma semana explicando por que o preço da carne aumentou tanto. Vamos tentar sintetizar um pouquinho, tá? O aumento do consumo internacional, graças à China comprando cada vez mais, deu uma doença lá no porco chinês, que é a principal carne consumida pelos chineses. E não havia porco suficiente no mundo para abastecer 1 bilhão de habitantes. Então eles começaram a importar muito mais carne. A gente tem um período de estiagem aqui no Brasil, que reduziu a produtividade do gado. A Austrália, que é outro grande produtor, também não teve a mesma produção anual. E a gente pode falar também da desvalorização do preço do real, ou seja, o dólar ficando cada vez mais caro, o que facilita as exportações brasileiras. Eu sei que tem muita gente conformada que falou assim, mas professor, como assim? O produtor de gado não é nacionalista? O cara não vai falar assim, pô, ao invés de, sei lá, exportar para a China, por que eu não vendo para o mercado brasileiro e faço os chineses ficarem sem carne e o Brasil ficar com carne? Não é assim que funciona, tá? As leis do mercado, elas funcionam de acordo com a lei da oferta e da procura. Quem oferece mais, o produtor vende, claro. E se a gente for pensar hoje com o nosso real muito desvalorizado frente ao dólar, vale muito mais a pena para esse produtor exportar o seu alimento do que vender para o mercado interno. Isso é óbvio, tá? Mas a questão é, será que isso vai passar? Será que em 2020 o preço vai voltar? Porque a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já falou que é pra gente se acostumar com o preço da carne nesse sentido. Digamos assim, galera, é muito difícil, né, fazer especulações sobre a economia, mas a gente pode tentar ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo para tentar fazer algum tipo de especulação para o ano que vem. E a resposta é não. Infelizmente o preço da carne não vai abaixar. Vamos entender o porquê. Primeiro motivo, a gente tem que pensar que o preço da carne aumentou por alguns motivos. Então, para esse preço da carne abaixar, os motivos eles têm que vir na contramão do que motivou o aumento do preço. Vamos pensar, por exemplo, ó, a China vai comprar menos carne do Brasil? A resposta é não. Para a China conseguir recuperar toda a produção de suínos que eles perderam, para 2020, para vocês terem uma noção, o ministro da Agricultura de lá publicou que vai demorar, ano que vem vai ter mais ou menos uma produção de 65% a 70% da carne suína. Ou seja, não vai dar para eles abastecerem toda a população chinesa de novo. Eles vão ser obrigados a comprar mais carne do Brasil, afetando o preço da nossa carne no mercado interno. Isso é óbvio. A gente fala de uma queda da produtividade. Será que de um ano para o outro dá para a gente aumentar a produtividade de maneira tão significativa assim? Não dá. A gente até pode fazer, né, por meio de hormônios, tudo tal, mas existe uma legislação brasileira que faz com que você não possa ir. Ainda bem que existe isso, né? Dar tanto hormônio assim para crescer em tão pouco tempo. Ou seja, para a gente aumentar a nossa produtividade, demora mais do que meio ano. Em 2020 a gente ainda vai sentir isso, tá bom? Da mesma maneira que a Austrália vai sentir e que outros grandes produtores vão sentir. O que poderia fazer a nossa carne ficar no mercado interno também e não ser exportado para baratear o custo para a gente, seria, por exemplo, uma desvalorização do dólar, ou seja, uma valorização do real. Para valorizar o nosso real, o que deveria acontecer? O Brasil deveria se tornar mais atrativo para receber investimentos estrangeiros, porque aí entram mais dólares na nossa economia e, consequentemente, o dólar se desvaloriza, ou seja, valoriza o preço do real e fica melhor, o poder de consumo dos brasileiros aumenta. Será que isso vai acontecer? Penso que não. Por quê? O Paulo Guedes já anunciou que não há previsão falou, né, que para o brasileiro se acostumar com esse câmbio, com esse 4,20, com esse 4,15 frente ao dólar, e a gente está rebaixando bastante a nossa taxa de juros. Política econômica, aliás, que eu concordo, tá? Acho que tem que baixar mesmo para incentivar o consumo. Mas essa queda da taxa de juros faz o quê? Faz com que o especulador, o cara que vai colocar dólares no Brasil, como os nossos juros estão muito baixos, os rendimentos brasileiros, os investimentos brasileiros não são tão lucrativos assim. Então esse cara prefere colocar num país onde a taxa de juros é maior, ao invés de colocar no Brasil. Para o Brasil se tornar atrativo, o que ele deveria fazer? Ele deveria politicamente se mostrar aberto aos investimentos estrangeiros.
Mas o que a gente está vendo? A bancada ruralista hoje, a Frente Ampla, né, da Agricultura, já anunciou que não vai apoiar o Bolsonaro, que nem apoiou em 2019, porque algumas promessas não foram cumpridas. A gente está tendo nosso poder executivo arranjando briga com a oposição, o seu partido mesmo, né, o PSL, completamente rachado. Então, bem possivelmente, ano que vem, a gente vai ter dificuldade de ter aprovação de reforma administrativa, de reforma tributária, e isso tudo vai atrasando o desenvolvimento do Brasil e vai fazendo com que os investidores não interessem em colocar dinheiro no mercado brasileiro. Ou seja, juros baixos e caos político e má administração política, confusão política, não estou criticando exatamente o Bolsonaro, né, mas toda a cúpula ali do governo, inclusive o Poder Legislativo, vai fazer com que a gente tenha menos investimentos no Brasil, aumentando o preço do dólar. Se aumenta o preço do dólar, continua sendo vantajoso para as exportações. É claro que a economia ela tende a se balanceando. Por exemplo, você que está passando por essa dificuldade no preço da carne, eu sei, eu estou passando por isso também, a gente para de comprar um pouco de carne e começa a comprar frango, começa a comprar peixe, começa a comprar ovo, começa a comprar outras coisas. E naturalmente, pela lei da oferta e da procura, o preço da carne ele vai reduzindo um pouquinho. A gente não pode esquecer que a gente está no momento em que o aumento do consumo ele é muito significativo. É o período, por exemplo, em que a gente teve a liberação do FGTS pelo governo brasileiro, que as pessoas estão recebendo o 13º, é o período das comemorações de final de ano. Então o consumo de carne ele aumenta mesmo e isso pressiona o preço lá para cima. Mas é um fator mais conjuntural. Estruturalmente, não há muita previsão de melhora no preço da carne não. Tudo bem, galera? Deu pra entender? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários, né? Quero saber o que você tá usando para substituir a carne, porque eu quero sugestões também, né? Eu não sou, nossa, que consumidor de carne, mas uma carne assim eu curto bastante, né? Também para comer. Se você não come, eu quero saber o que você tá usando para substituir. Belezinha? Galera, beijos, abraço, tchau e até o próximo vídeo. Falou!